Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso projeto do bolão da Copa do Mundo de 2022, ou seja, do simulador da Copa. Eu fiz algumas modificações no código HTML, deixa eu logo mostrar inicialmente para vocês. Abaixo aqui do grupo atual e da lista de classificados, eu coloquei aqui por enquanto um botão de próximo grupo só para poder mostrar para vocês uma funcionalidade, mas esse botão ele não vai ficar dentro do projeto não. Depois eu coloquei aqui uma área para poder exibir as oitavas de final, ou seja, os 8 jogos da oitava de final, com o nome aqui dos jogos que são previstos para cada uma dessas oitavas. Das quartas de final, mesmo esquema, ou seja, o país que for o vencedor dessas oitavas de final vão compor as quartas. Na semifinal, mesmo esquema, até a disputa do terceiro lugar e final. Tá? Só para vocês terem uma visão mais clara do que vai ter que ser feito em seguida. O nosso foco principal é a partir da escolha das duas seleções. Também fiz essa mudança visual aqui, tá? Para poder aparecer essa coloração verde, para poder ficar um pouco mais visual mesmo o processo de escolha. A partir da escolha das duas seleções que vão compor, a gente tem que passar automaticamente para a escolha do próximo grupo, tá? Se a gente deixar isso a cargo de um botão, se eu for clicar aqui, eu tenho que fazer duas ações, que é tirar as opções que estão aqui embaixo, voltar elas aqui para cima, para que a gente possa escolher novamente as opções aqui de cima. Outra coisa, a gente vai armazenar o resultado geralmente através de uma função chamada ler escolhas. Então, quando a gente fizer a leitura, a gente vai ter que fazer o preenchimento aqui corretamente de qual é o grupo, quem é o primeiro e o segundo colocado daquele grupo, para a gente poder fazer de fato ali a exibição dos dados. Então, saber quem é o primeiro do grupo A, quem é o segundo do grupo A, para que assim, após ir para o próximo, a gente possa definir o primeiro do grupo B, o segundo do grupo B e assim sucessivamente. Após esses tipos de escolhas, a gente precisa ter uma listagem que conste todas essas informações das seleções que foram escolhidas. Tá? E a gente precisa fazer com que essas informações aqui sumam. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui escolhas aleatórias e vou passando só para mostrar para vocês como exemplo. Então, faço só aqui as escolhas, vou avançando de todos os grupos até o grupo H. Sendo que quando eu chegar no grupo H, eu não posso passar para o próximo grupo, né? Então eu também preciso fazer aqui a leitura das escolhas. Então observem que eu consegui fazer a leitura, só que eu só estou lendo aqui por enquanto do último grupo que foi escolhido, ou do grupo atual que foi escolhido. Vou atualizar aqui a página, vou mostrar para vocês no código o que a gente precisa fazer. A parte do HTML aqui, depois é só vocês observarem, não tem nenhum mistério, não tem nada assim de muito misterioso. Do CSS eu só acrescentei algumas coisinhas mesmo, mas são mais visuais, e principalmente essa parte aqui de formatação dos botões, aqui ó, abaixo do mostrar ocultar, formatação de botão, botão próximo, formatação das áreas de oitavas, quartas, semis, terceiro, final, tá? Então são só pequenos detalhes. Também eu fiz alguns pequenos detalhes em algumas outras áreas aqui, como a exibição do número, tá? Que é relacionado à colocação. Fiz aqui um hover também para seleções, colocando em verde. Tá? Então assim não tem muito mistério na formatação. Também fiz uma formatação aqui de fonte. Coloquei aqui para a gente usar a fonte Maven Pro, para a gente sair daquela fonte Arial que estava muito feia. E aqui no index é que a gente tem toda a regra de trabalho. Tá? Então o nosso foco e atenção agora é no arquivo index. A parte aqui de cima a gente não tem mudanças, eu vou recolhendo aqui as funções para que a gente não se atrapalhe, né? Então tirar acentos a gente não vai mexer. Eu fiz aqui a seleção daqueles elementos que são os jogos das oitavas, para a gente fazer o preenchimento, que é justamente essas 8 áreas aqui. Eu fiz a seleção dela exatamente aqui nessa linha. Então criei uma variável chamada oitavas, usei o query selector all, tudo que tiver a classe oitavas e a classe .jogo, eu vou fazer a seleção e a partir daí eu vou poder colocar um conteúdo dentro desta área, ou seja, a seleção que eu escolhi lá como primeira ou como segunda colocada dos seus respectivos grupos, tudo bem? Aqui essa parte aqui, o resto do código não tem nada de diferente. O preencher dados também não tem nada de diferente, eu vou recolher aqui. A regra de negócios do drag and drop, a primeira aqui, seletores nenhuma. A segunda também não tem mudanças nenhuma. Essa área também não tem mudança nenhuma. Drag start, drag end também, nenhum tipo de mudança. No drag over também mudança nenhuma. No drag leave também nada. O que tem de mudança basicamente é na função drop. Por quê?
É a partir da função drop que de fato a gente vai ter que pegar as informações. Somente depois que a área de seleções não estiver nula e que eu conseguir colocar um item como append lá naquela área de classificados, é que eu preciso chamar o meu método ou função ler escolhas. Então no código de vocês, provavelmente essa linha aqui da função drop, ela estava comentada. Basta vocês descomentarem ela, tá? Então essa é uma das mudanças. Essa outra área aqui do código, drag over neutral, não tem mudança nenhuma, drag leave também nenhuma. No drop neutral está comentada ainda essa chamada da nossa função ler escolhas, tá? A gente não precisa descomentar ela, tá bom? E daí, aqui para baixo da linha 126, no caso aqui no meu código, é que vem toda a regra de negócios, para que a gente possa saber quais seleções a gente está escolhendo, tá? Então eu criei aqui inicialmente um objeto geral com os atributos grupo, primeiro e segundo, todos eles inicialmente nulos. Criei um array chamado todas escolhas, que é dentro dele que a gente vai colocar cada escolha que a gente vai fazer, tá? Então a nossa função ler escolhas, ela é um pouquinho grande, tá? Ela precisa ser refatorada, ela precisa ser melhorada. Então a gente vai procurar trabalhar essa melhoria, eu vou procurar trabalhar essa melhoria ao longo desses dias e trazer ela refatorada e melhorada para vocês. Mas eu preciso mostrar como ela está inicialmente, para que vocês entendam quais são os dramas que a gente tem nessa parte aqui da resolução do problema. Então eu preciso saber quais seleções foram escolhidas. Lembrem-se que lá no nosso HTML, nós temos aqui exatamente essa área aqui, que é das seleções classificadas. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, o Equador em primeiro e a Holanda em segundo, aqui eu vou ter dois elementos na área de seleção classificada, tá? Então eu preciso selecionar esses conteúdos. Então aqui em escolhidos, eu estou selecionando tudo que tem a classe seleção classificada, tudo bem? Só que tem um detalhe. Dessa seleção classificada lá de escolhidos, eu vou ter a posição 0 e a posição 1. A posição 0 é o primeiro lugar e a posição 1 é o segundo lugar, ou seja, 0 e 1. Tá? Isso do ponto de vista da seleção dentro do JavaScript. Então eu preciso selecionar o conteúdo que está aqui dentro, o que está dentro deste inner HTML no caso, né? Então inicialmente eu pego do elemento escolhidos na posição 0, usando o query selector, seleções, nome da seleção. Eu vou pegar exatamente o nome da seleção. Então aqui eu vou ter o nome da seleção do primeiro e aqui o nome da seleção do segundo. Para pegar o que está dentro, a gente tem que usar o inner HTML. Só que a gente não pode fazer isso aqui imediatamente, porque por padrão ainda não está de fato preenchido. Então a gente vai fazer aqui um if ternário bem simples, que a gente faz a seguinte verificação. Se o conteúdo lá de primeiro for diferente de nulo, então o nosso objeto de escolhas, lembre-se, escolhas é um objeto que por enquanto está vazio, vai receber lá na sua propriedade primeiro o que tem dentro do HTML do nosso elemento primeiro, que é esse aqui de dentro, essa nossa variável que a gente acabou de selecionar aqui na linha 141. Se não, escolhas primeiro recebe nulo. Se segundo for diferente de nulo, então escolhas segundo vai receber o que tem dentro do HTML lá de segundo, que é essa variável aqui da linha 142. Se não, segundo lá de escolhas recebe nulo. Tudo bem? Eu vou fazer aqui um console por enquanto, na linha 148, para que vocês observem essa parte do código basicamente. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, Holanda, Senegal, a gente vai ter aqui, ó, 148. Observem que inicialmente aqui apareceu para a gente aqui, ó, primeiro Holanda, e depois que a gente colocou Senegal, primeiro Holanda, segundo Senegal. Vou atualizar aqui e colocar outros nomes de seleção, né, bem diferente. Catar e Equador. Observe. Primeiro Catar, segundo nulo. Primeiro Catar, segundo Equador. Tudo bem? Então a gente está conseguindo pegar essas informações e colocar dentro de um objeto. Só que, detalhe, isso é um objeto único. E isso aqui a gente está fazendo uma vez. Tá? Vou até fazer aqui um comentário desse console. A gente vai ficar vendo o tempo todo. A gente precisa fazer uma verificação. A gente só precisa, de fato, armazenar essas informações lá dentro de escolhas se os dois forem diferentes de nulo. Tá? Então, nesse ponto aqui eu só vou ter o primeiro. Nesse ponto aqui eu vou ter o primeiro e segundo. Ou, provavelmente, eu vou ter o segundo e não vou ter o primeiro. Porque
Não significa que o usuário vai vir e começar sempre pelo primeiro. Pode ser que o usuário comece aqui pelo segundo e depois pelo primeiro, tá? Então a gente precisa ter a seguinte verificação. Se o conteúdo de primeiro, lá, de seleções classificadas, for diferente de nulo e o conteúdo de segundo for diferente de nulo, é sinal que o usuário preencheu as duas caixinhas. Ele colocando a opção certa ou não, se ele colocou aqui, ó, o segundo e o primeiro, estão preenchidas as duas caixinhas. A partir desse momento que essas duas caixinhas estão escolhidas, aí sim eu posso pegar as informações que estão aqui dentro e guardar elas, armazenar elas de uma forma um pouco mais persistente para que a gente possa manipular. Então eu estou fazendo aqui a seguinte verificação. Se primeiro e segundo não forem nulos, eu vou escrever lá no console. Você escolheu os dois classificados. Tudo bem? Posso até fazer um console aqui para eu saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Tudo bem? Está aqui na linha 153, tá? 153 console. Então, se eu vier aqui e colocar Senegal em primeiro, Holanda em segundo, observe, Senegal e Holanda. Ó, você escolheu os dois classificados, Senegal e Holanda. Se eu for aqui em próximo grupo, mesmo esquema. Se eu vier aqui, ó, Inglaterra, Estados Unidos. Ó, você escolheu os dois classificados, Inglaterra e Estados Unidos. Qual é o problema dessa abordagem aqui? Se eu deixar a cargo do usuário ter que ficar clicando no botão próximo grupo, pode ser que ele volte aqui e diga, não, eu quero colocar esse aqui e esse aqui. Ó. Observe, já mudou as escolhas. E isso aqui vai gerando mais inserções. Então quer dizer que para o grupo B eu estou colocando mais escolhas. E aí eu vi, não é isso aqui. Eu acho que vai ser o Irã e os Estados Unidos. Tá? Então eu estou criando um monte de escolhas para o mesmo grupo. Tá? Então a gente tem que fazer um certo tipo de limitação para evitar que o usuário fique muito tempo fazendo as escolhas. Porque é uma questão simples. Se ele lê as instruções aqui, que ele tem que escolher o primeiro e o segundo, ele vem aqui e diz quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo e pronto. Tá? Se ele se arrependeu, isso é uma questão que a gente pode ver depois como resolver essa questão de interação com ele. O certo é, após o preenchimento da primeira e segunda opções, a gente precisa limpar tudo que está aqui nessa tela, exibir os outros dados ou passar para os próximos dados, tirar todas as escolhas anteriores e armazenar o que eles escolheram de fato lá no grupo A. E aí a gente vai fazendo assim, armazenando as escolhas do grupo B e assim sucessivamente, mas tornar isso automático, não deixar a cargo de um botão esse tipo de escolha, porque senão aí a gente corre um risco com relação à fidelidade dos dados que a gente vai preencher. Tudo bem? Então deixa eu dar só um comentário aqui. Uma das abordagens que eu pensei foi de fazer um push no array todas as escolhas, passando o grupo primeiro e segundo lá para dentro, somente no momento que eles já estiverem não nulos, né? Então, se eu vier aqui, ó, vou tirar o comentário desse trecho do código. Se eu fizer um push de um novo objeto com grupo primeiro e segundo, passando as informações de escolhas que a gente acabou de fazer, eu posso a partir disso, né, obter as informações. A mesma coisa, deixa eu até descomentar aqui, porque aqui em escolhas eu posso pegar o nome do grupo, no caso, a letra do nome do grupo, tá? Posso pegar nesse ponto aqui, na linha 154, aqui eu estou pegando a letra que está lá dentro do card do grupo. Então, se eu vier aqui e disser que a Holanda vai ser o primeiro e o Equador vai ser o segundo, então já tenho todas as exibições, mas se eu for ler o meu a minha variável lá, todas escolhas, que é um array, vejam que lá dentro desse array eu já tenho um objeto, observem aqui, ó, na posição 0, que é do grupo A, Holanda em primeiro, Equador em segundo. Qual é o problema dessa abordagem? É que a pessoa pode ter se arrependido e vir aqui e fazer outras escolhas. E observem que agora eu tenho aqui mais uma entrada para o grupo A. Agora o Catar e o Senegal em segundo. Vejam que deixar a cargo do botão essa atribuição fica um pouco complicada. O certo é a gente automatizar esse processo de armazenamento e escolha automática. Então, o certo mesmo é a gente automatizar esse processo. Então, escolher o primeiro, escolher o segundo, armazena e passa automaticamente para uma próxima etapa. Então, é isso que está sendo estabelecido aqui nessas linhas seguintes. Então, nas linhas seguintes aqui, o que foi que eu fiz? Deixa eu tirar aqui o comentário. Deixa eu tirar aqui o comentário. Eu estou fazendo um return aqui das escolhas na linha 181. Aqui está uma regra um pouco cheio de detalhes, mas eu vou tentar
esmiuçar para vocês de uma forma um pouco breve. Então, o que eu preciso fazer é, depois de inserir os dados, eu preciso reorganizar os cards. Ou seja, eu preciso tirar as escolhas que estão lá embaixo e voltá-las para cima. E daí eu preciso passar para o próximo grupo. Então, eu preciso chamar lá o nosso método preencher dados, passando o número do grupo que eu quero preencher. No caso, se eu estou no 0, ele vai para o 1. Se ele está no 1, ele vai para o grupo 2 e assim por diante. Isso aqui só pode ser feito se a gente ainda tiver letras do nosso grupo. Ou seja, se a gente ainda estiver até lá na posição 7. Depois da posição 7, a gente não pode mais fazer o preenchimento de dados. Então, por isso que eu estou fazendo uma verificação simples. Se o nosso grupo inicial for menor do que o comprimento dos nossos grupos, que no caso é 8 menos 1, que dá 7, que no caso de 0 até 7 são 8 grupos, eu posso preencher os grupos. Se não, eu tenho que ocultar os cards. Eu criei um método aqui chamado ocultar, que é para poder esconder os cards lá no caso do grupo e de classificados. E aqui eu vou fazer a lógica de preenchimento das oitavas. Tá? Então vamos entender a parte mais básica. Eu já fiz o comentário, vou só mostrar como funciona na prática aqui. Ó. Então, Holanda e Equador. Observem, automaticamente passou para a próxima. Inglaterra, Estados Unidos. Observem, automaticamente. Argentina e México. Passou. França, Dinamarca. Alemanha e Espanha. Aqui, vamos supor, Bélgica e Croácia. Aqui, Brasil e Suíça. E vamos colocar aqui Portugal e Uruguai. Pronto. Observem que ocultou o card dos grupos, ocultou o card de escolhas e já fizemos os preenchimentos dos dados aqui, ó, dos países que foram classificados para as oitavas. Tá? Então, eu parei até esse ponto aqui. Então, a regra de negócios basicamente está aqui, ó, ocultar aqueles cards, fazer o preenchimento dos dados das oitavas, né? Eu fiz aqui um console, né? Aqui na linha 169, se vocês forem observar aqui, ó, linha 169, a gente vai ter lá dentro do nosso array todas as escolhas que foram feitas em sequência. Tá? Então a gente sabe oitavas 1, oitavas 2, oitavas 3, quem é o mandante, quem é o visitante. Tá? Então a gente fez todo esse preenchimento aqui. E isso tudo utilizando essa função chamada preencher oitavas, que eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês. Eu acho que ela ficou muito grande, mas eu acho que ela precisa ser refatorada, com certeza, acredito que ela precisa ser refatorada, ou senão ela vai ficar do jeito que está mesmo. Tá? Então eu tenho aqui uma variável chamada classificados, aqui dentro desse contexto, né, uma variável interna, só funciona aqui dentro, que é usada para a gente poder preencher os dados das oitavas. E aqui a gente está basicamente colocando aqui um console, eu estou usando aqui um for each só para poder fazer a exibição de um span lá de quem é o mandante, que é o visitante de cada um dos jogos. Tá? Então, por enquanto, eu fiz assim, que eu dou um return de escolhas aqui do nosso ler escolhas. Tá? Então, até ali, beleza. O botão próximo, eu coloquei aqui uma regra de negócios, mas lembre-se, esse botão próximo, eu não quero que a gente trabalhe com ele. Tá? Eu não quero que a gente utilize ele. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar toda essa parte de código aqui, vou usar Ctrl, ponto e vírgula, vou selecionar aqui também, Ctrl, ponto e vírgula. Tá? Eu só coloquei para a gente poder fazer testes mesmo, só para a gente poder ver como funciona essa parte da lógica de utilizar um botão de próximo. A mesma coisa aqui dentro do nosso código. Onde está o botão próximo? Eu vou colocar um comentário aqui em HTML mesmo. Não quero esse botão próximo aparecendo. Não é interessante que ele fique aparecendo, tá? Aqui. Depois a gente pode até aumentar esse espaço aqui de classificados para oitavas, sem problema. Tudo bem. Então, aqui eu tenho a função que passa para o próximo grupo. Isso aqui é uma função simples, tá? Basicamente, eu recebo os dados do grupo atual. O grupo atual inicialmente é 0. Então, se o grupo atual for menor do que o comprimento lá do nosso array de grupos, o grupo inicial recebe o valor que está nele mais 1. A gente está fazendo só aqui um incremento básico. Eu estou dando um return aqui do grupo inicial. Ou seja, quando eu pegar aqui essa função próximo grupo, sempre eu vou ter o número do grupo inicial para eu saber, na verdade, qual é o grupo que a gente está atualmente. Tá? Então, a gente tem aqui uma função bem simples, só para poder fazer um increment. Aqui eu tenho a função para reorganizar cards. Observem, para reorganizar cards eu tenho que selecionar todos os que foram escolhidos, que são aquelas seleções classificadas, e depois eu tenho que
colocar ela como append lá naquele card de grupo. Então a gente estava colocando como append lá embaixo, só que a gente tem que voltar ele lá para cima. Então basicamente esse for each aqui tá basicamente fazendo a seleção do nosso card de grupo e colocando basicamente a seleção que a gente classificou lá embaixo, colocando ela de volta lá para cima. Então esse reorganizar card é uma função relativamente simples. O ocultar cards, eu só estou ocultando aqui no caso o card de grupo e card de grupo classificado. Estou usando lá a função toggle e adicionando a classe ocultar, no caso adicionando ou removendo, né, dependendo de como você for entender o contexto. Aqui é que vem a salada, pessoal, o problema que a gente tem atualmente, que é a questão dos classificados para a oitava. Criei aqui um objeto com nome do grupo e número, tá? Então, grupo A, posição 1, grupo A, posição 2, grupo B, posição 1 e assim por diante, inicialmente como um nulo. Criei um array chamado jogos oitavas e criei uma função para poder fazer o preenchimento dos jogos das oitavas, que é a função que a gente chama lá dentro, né? Lá dentro aqui, ó, do nosso método aqui de ler, bem aqui nesse ponto aqui, ó, preencher oitavas, tá? Então, deixa eu segurar o Ctrl aqui e ir para ela. Então, aqui basicamente eu fiz aqui uma desestruturação para poder tentar facilitar a visualização, mas eu acho que talvez não fosse necessário. Estou dizendo basicamente quem é o primeiro, quem é o segundo de cada grupo, né? E aqui eu criei um array de objetos para poder organizar quem vai ser o mandante e visitante das oitavas, tá? Numa certa sequência, como tem lá na tabela de jogos, basicamente. Eu acho que por isso que ficou muito grande. Depois vocês podem dar uma olhada com calma no código, mas por enquanto, em qual ponto nós paramos? Nós estamos conseguindo fazer a escolha das duas seleções, primeiro e segundo colocado de cada grupo, e gerar a exibição de quem serão, né, no caso, os próximos jogos das oitavas. O que a gente ainda não trabalhou, o que eu ainda não trabalhei foi a parte para a gente poder mover isso aqui para outras seleções, porque a gente tem que trabalhar restrições. Eu não posso mover esse aqui para qualquer lugar, eu não posso mover esse aqui para qualquer lugar. Tá? Então, eu tenho que trabalhar uma regra de negócios para ver como exibir essa lista de classificados das oitavas e gerar uma tela com uma interação para que o usuário possa definir quem vai ser o primeiro classificado das oitavas, quem vai ser o segundo classificado, quem vai ser o terceiro, quem vai ser o quarto, quem vai ser o quinto e assim por diante, para a gente poder fazer o chaveamento das quartas e depois das semifinais, disputa do terceiro e respectivamente final. Mas isso é desafio para as próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!